Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Simone Silva e hoje vamos caminhar um pouco mais pelo caminho da matemática. A nossa aula de número 39 do componente matemática tem como título Cada um no seu quadrado. Vamos ver agora os objetos de conhecimento? O nosso objeto de conhecimento, primeiro, é polígono. Vamos estudar a sua classificação quanto ao número de vértices, quanto à medida de lados, quanto aos ângulos e paralelismos e perpendicularismo dos lados, triângulos, conceito e classificação, quadriláteros, conceito e características em relação aos lados e aos ângulos. Já organizou o seu material? Já pegou o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha para fazer todas as anotações? Fique ligado, não perca nenhum detalhe e vamos à nossa aula. Bem, queridos, hoje nós vamos estudar o polígono quadrilátero. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados, somente 4 lados. Os quadriláteros também são polígonos e eles herdam características e propriedades como todos os outros polígonos. Vale lembrar que ele possui somente 2 diagonais, porque tem que obedecer o seu número de lados. E a soma de todos os ângulos internos sempre será igual a 360. Mas os quadriláteros são formados por elementos. Vamos conhecer? O primeiro elemento, lados. O que são lados? São segmentos de reta que contornam, que fecham o nosso quadrilátero, conforme você vê a nossa imagem. O próximo elemento são os vértices. O que são os vértices? São aqueles pontinhos onde os lados se encontram. Olha o que diz a nossa cartela. Vértices são os pontos de encontro entre os dois lados. Como você vê a nossa imagem, nós temos aí 4 vértices. Vamos então conhecer agora o próximo elemento dos quadriláteros. Ângulo interno de um quadrilátero. Mas o que são ângulos internos? São os ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Não esqueça, preste atenção, liga o radar que essa informação está sendo repetida aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus, como nós vemos aí na nossa imagem. Nós temos 4 ângulos internos e a soma de todos eles totaliza 360 graus. O próximo elemento do nosso quadrilátero são as diagonais. O que vem a ser diagonais? São segmentos de reta cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. As diagonais, elas têm a função de ligar vértices opostos. Como você vê na imagem, o vértice B é ligado ao vértice D, ok? Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam 2 vértices e que ao mesmo tempo não são lados. Não esqueça, as diagonais elas ficam guardadas dentro do polígono. O próximo elemento são os ângulos externos. São os ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Prolongamento é como se você continuasse traçando, desenhando o lado. Um ângulo externo sempre é suplementar ao ângulo interno adjacente a ele, ou seja, a soma entre eles é sempre 180 graus. Para ficar melhor guardado na sua memória, observe a nossa figura, observe a nossa imagem. Você percebe que o ângulo externo está ali do ladinho do ângulo interno? É essa proximidade, é esse lado a lado que faz com que a soma deles dê sempre 180 graus. Vamos agora avançar na nossa aula. Vamos ver como se classificam os quadriláteros. Os quadriláteros classificam-se em paralelogramos, trapézios e quadriláteros quaisquer, também chamados de trapezoides. Paralelogramos, lados opostos paralelos. Observe a cartela. Paralelogramos são quadriláteros de lados opostos paralelos. Os paralelogramos dividem-se, classificam-se em retângulo, losango e paralelogramo propriamente dito, que aqui na aula nós vamos estudar o quadrado. Vamos estudar agora com bastante calma sobre a classificação dos paralelogramos. Nós vimos que o primeiro é o retângulo.
é um paralelogramo em que todos os ângulos são retos. Olha aí a nossa figura, a nossa imagem. Nós vemos que os 4 ângulos internos A, B, C e D medem 90 graus, são ângulos retos. O próximo, losango. O losango possui todos os lados congruentes, todos os lados iguais. Os lados opostos são paralelos, eles nunca vão se encontrar. E os ângulos opostos são congruentes. Preste atenção na nossa imagem. Ângulos opostos congruentes. O ângulo que está aqui na parte inferior do nosso losango tem a mesma medida do ângulo que está na parte superior. O ângulo que está aqui na lateral tem a mesma medida do ângulo que está oposto a ele. Mas nos losangos também há uma outra característica que nós precisamos estar atentos. O losango possui mais uma característica, como diz a nossa cartela. As suas diagonais se cruzam no centro do polígono, formando ângulos retos, ângulos de medida 90 graus, dividindo ambas em 2 partes iguais. Ou seja, quando as diagonais se encontram, elas se cortam exatamente ao meio. Já o próximo, classificação do paralelogramo, é o quadrado. O que vem a ser um quadrado? É um retângulo cujos lados têm medidas iguais e ângulos iguais. Todos os ângulos do quadrado medem 90 graus. Mas o quadrado também é um losango. Por ele ser um losango, ele guarda características, como diz a nossa cartela. Como o quadrado também é um losango, por consequência, ele possui as mesmas características lá do mesmo, do losango. Observe aí as diagonais do quadrado. Elas se encontram lá no centro do polígono, interceptam, cortam-se e formam um ângulo de 90 graus. Vamos agora conhecer paralelogramos que recebem nome de trapézio. O que são os trapézios? São os quadriláteros que têm 2 e só 2 lados opostos paralelos. Mas tem uma observação aqui que nós temos que estar atentos. Há autores que definem trapézio como sendo quadrilátero que tem pelo menos 2 lados paralelos. Um trapézio também pode ser chamado de trapézio retângulo, desde que ele possua 2 ângulos retos. Como nós observamos aqui na nossa imagem, o ângulo A e o ângulo B possuem a mesma medida, 90 graus. Então, esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. O próximo trapézio a ser estudado é o trapézio isósceles. É o trapézio que tem os lados não paralelos com a mesma medida e os ângulos da base são congruentes, são ângulos de medidas iguais. É só você observar a nossa figura. Os ângulos da base medem 72 graus, são iguais, e os lá de cima medem 108 graus. O próximo trapézio é o trapézio escaleno. Uma dica para você, escaleno, tudo diferente. Trapézio escaleno é quando todos os lados possuem medidas diferentes e ângulos diferentes. Olha a nossa imagem aí de novo, para você visualizar. Você observa que os 4 ângulos internos todos são diferentes e que as medidas dos lados também. Sabe por quê? Porque esse é um trapézio escaleno. Vamos agora aplicar tudo que nós aprendemos nessa aula. Vamos ao nosso aplicando. Querido aluno, vamos agora então exercitar, vamos aplicar tudo aquilo que nós vimos na aula. Vamos ao nosso aplicando. A questão diz o seguinte: sobre os quadriláteros, julgue as afirmativas a seguir. O quadrado é também um losango e um retângulo. O losango sempre possui lados congruentes. Um trapézio é um caso de paralelogramo. Vamos ver o que é que a questão pede. Marque a alternativa correta. Letra A, somente a alternativa 1 é falsa. Letra B, somente a alternativa 2 é falsa. Letra C, somente a alternativa 3 é falsa. Letra D, todas as afirmativas são verdadeiras. Uma dica para você. Quando estiver resolvendo o exercício, mantenha calma, destaque todas as palavras principais da questão aí, vá lembrando, vá relendo o texto, veja todas as suas anotações, que isso lhe ajuda a chegar à resposta certa. Nessa questão, lembre quais são as características do quadrado, do losango, do trapézio, dê de novo uma revisada em paralelogramo, que com certeza você vai chegar à resposta correta. Leu? Pensou? Já chegou a alguma conclusão? Qual será a letra então que é a nossa resposta? Qual será o gabarito certo? Vamos ver então?
O gabarito certo é a letra C. Somente a afirmativa, a alternativa 3 é falsa. Mas por que será? Vamos ver? A primeira, que o quadrado é losango e retângulo, é verdadeira. Mas qual o motivo? O quadrado ele possui todos os lados congruentes, conforme nós vemos na imagem. Logo, ele é um losango. Além disso, a gente sabe que o quadrado ele possui todos os ângulos internos iguais, congruentes, todos os ângulos são retos. Então, sim, o quadrado ele é um retângulo e também é um losango. Vamos à próxima, que perguntava se o losango tinha todos os lados congruentes. É verdadeira. Lembrou? Revisou antes de fazer a questão? Por definição, o losango é um quadrilátero que possui todos os lados congruentes. Repare a nossa imagem, só esteja atento. Os lados são todos congruentes, mas os ângulos internos possuem medidas diferentes. Não perca esse detalhe aí. A próxima é falsa. O trapézio não possui todos os lados paralelos. Você lembra que nós estudamos aqui os tipos de trapézio? Trapézio escaleno, trapézio retângulo, trapézio isósceles? Olha a nossa imagem. Então, o trapézio não possui todos os lados paralelos, não, pois o mesmo possui dois lados oblíquos, ok? Fique atento sempre a isso. Então, agora, para você não errar mais nenhuma questão, nós vamos às considerações finais da nossa aula. Vamos então às considerações finais da nossa aula. Uma dica: pegue o seu caderno, copie o nosso mapa mental, para que quando você for exercitar, vai ser necessário, é muito útil. Aprenda, habitue-se a fazer anotações, a destacar, a estar rabiscando, calculando na matemática ao exercitar, é muito necessário. Estivemos estudando quadriláteros. Vimos que quadriláteros têm trapézios e paralelogramos e que os trapézios podem ter retângulo, isósceles e escaleno. Lembre-se, trapézios retângulos são aqueles que possuem ângulos de medida 90 graus, dois ângulos. O trapézio isósceles é aquele que possui lá dois lados com medidas iguais. E o trapézio escaleno, todos os lados possuem medidas diferentes. No paralelogramo, vimos como exemplo o retângulo. O retângulo é aquele quadrilátero onde todos os quatro ângulos internos medem 90 graus, sempre. E mais uma observação, no retângulo observe que os lados opostos, eles são paralelos, lógico, são opostos e eles possuem a mesma medida. Já o quadrado, ele é aquele quadrilátero que possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos de medidas iguais também, 90 graus, ângulos retos. E nós vimos o losango. O losango é o quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida, lados congruentes, mas os ângulos internos possuem medidas diferentes. Não esqueça de perceber que o losango ele tem uma característica especial, um detalhe especial ali nas suas diagonais. Elas se cruzam, são duas diagonais, elas se cruzam bem no centro do polígono e elas são cortadas ao meio. Lembre-se também que o quadrado é considerado um losango. Mas ainda tem um exercício na aula. Não saia daqui sem antes seguir o canal no YouTube, @Contraturno Digital. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro. Fique bem. Forte abraço.